Essa é a tela inicial do Calculart, a primeira coisa que você visualiza ao entrar no sistema, e que eu chamo de painel de desempenho. Quando você entender o que cada elemento visual aqui representa, só de olhar para ele você já vai ter uma boa noção de como andam os seus negócios. Aqui, por exemplo, de cara você vê quanto já faturou no mês atual. Além disso, o Calculart te mostra quais partes desse faturamento vão para cada um dos 6 destinos básicos do dinheiro de uma empresa. 1. O lucro. 2. A mão de obra, que para a maioria de vocês é seu próprio salário. 3. O custeio das matérias-primas usadas. 4. Pagamentos de despesas fixas. 5. Taxas e impostos. E 6. Pagamento de comissões de canais de venda, como a comissão sobre vendas que o Elo 7 cobra, por exemplo. Aqui um pouco mais para baixo, você tem essas 3 barras de progresso, que são importantíssimas. Essa primeira mostra o quanto do seu salário mensal você já conquistou nesse mês. Essa segunda mostra o quanto das suas despesas com materiais do mês você já cobriu. E essa última mostra o quanto das suas despesas fixas do mês você já conseguiu pagar com as suas vendas desse mês. Quando eu digo que essas 3 barras são importantíssimas, é porque olhando para elas você se orienta, você enxerga seu objetivo e entende a qual distância está desse objetivo. Agora, se você olhar aqui do lado esquerdo, você tem essa série de 3 gráficos de linha. Esses gráficos mostram a evolução do seu desempenho nos últimos 12 meses, baseado em 3 métricas diferentes. Primeiro, a quantidade de pedidos que você fechou a cada mês dos últimos 12 meses. Segundo, a média de valor por pedido nos últimos 12 meses. E por último, o faturamento total nos mesmos 12 meses. Com esses 3 gráficos, batendo o olho, você já consegue ter uma boa ideia da evolução do seu desempenho. Se suas vendas estão crescendo, se estão estáveis ou se estão caindo. É importantíssimo ter essa noção sobre o seu negócio criativo, porque com base nessas informações é que você pode parar, analisar e tomar as devidas ações adequadas para o momento, seja para manter a tendência de crescimento ou reverter um quadro mais desfavorável. Aqui mais para baixo você ainda tem o total das suas compras de materiais e embalagens, ou seja, o custo total de todas as entradas de estoque do mês. E por último, o valor total das suas despesas fixas do mês atual. Agora passando aqui para o lado direito. Nessa parte superior, você tem uma lista dos pedidos que devem ser enviados nos próximos 7 dias. Isso é para ajudar você a não perder nada de vista e nem se esquecer de algo que precisa comprar ou produzir para terminar esses pedidos. Mais embaixo, esses círculos de progresso mostram a qualidade das informações que você cadastrou no sistema. Esse primeiro mostra quantas das suas peças já têm um preço fixado, o que é importante, porque você só vai conseguir incluir uma peça em um pedido se ela possuir já um preço fixado. Afinal, como você vai cobrar por uma peça que não tem um preço fixo? Esse segundo mostra quantos dos materiais que você usa já estão associados a pelo menos um fornecedor. É importante ter fornecedores cadastrados como fornecedores do material, porque se você não tem um fornecedor, você não tem um preço de compra definido e, portanto, não tem como fazer entradas de estoque para aquela peça. É na seção de fornecedores ou na seção de estoque que você faz essa associação. Esse terceiro aqui mostra quantos dos seus clientes cadastrados possuem ao menos uma forma de contato e endereço cadastrados. Contatos são importantes para suas ações de fidelização dos clientes. E endereço é imprescindível para a definição do endereço de entrega dos seus pedidos. Finalmente, esse último mostra de quantos dos seus fornecedores cadastrados você já fez pelo menos uma compra. Você registra essas compras através de entradas no estoque, onde você especifica qual foi o fornecedor e quanto custou aquele material ou embalagem que você comprou dele. Como você pode ver, o painel de desempenho é essa ferramenta que, com um único olhar, te dá essa consciência de como vai o seu negócio. O painel vai sendo atualizado imediatamente conforme você vai inserindo as suas informações no sistema. O que significa dizer que, por exemplo, se você registra o pagamento de um pedido, imediatamente ao voltar aqui no painel, você vai ver o valor recebido por esse pedido refletido aqui no seu faturamento mensal. Além disso, você vai ver essas barrinhas e todas as demais informações relacionadas evoluírem, vendo o quão mais perto de conquistar a sua meta mensal você está. O feedback é imediato. Antes de mais nada, verifique seus dados de configuração do sistema e preencha o que estiver faltando.
Você encontra a seção de configurações aqui no canto superior esquerdo, logo ao lado do seu nome. Abrindo a seção de configurações, você tem na primeira guia, chamada Meu Trabalho, as informações referentes ao seu sistema de trabalho, como salário, carga horária de trabalho e percentual de lucro padrão. Preencha, se já não estiver preenchido, e verifique se está tudo de acordo com o que você deseja. Na segunda guia, Meus Orçamentos, você tem dois campos que serão importantes na hora de gerar o documento de orçamento para enviar ao seu cliente. O primeiro é a quantidade de dias de validade do seu orçamento, ou seja, quantos dias o sistema vai somar a data em que você gerou o orçamento para estipular a data de validade daqueles valores que você está enviando para aprovação do cliente. Ele já vem com um valor pré-definido de 7 dias, mas você pode mudar à vontade para o número de dias com o qual você trabalha. Esse segundo campo, Opções Padrão de Frete, é onde você define as opções de frete que você normalmente oferece aos seus clientes. Esse valor que está aqui é o valor padrão, pré-definido, mas você pode editar aqui livremente. Vamos ver exatamente como isso vai ser usado quando eu te mostrar a parte de geração de orçamentos, mas uma explicação rápida seria assim. No momento da geração do orçamento do seu pedido, o sistema vai copiar esse texto para o seu orçamento e permitir que você edite na tela, para que você substitua esses valores dos xizinhos aqui com os valores que você calculou de custo do frete e prazo de transporte de acordo com o endereço de entrega daquele pedido específico. Se não ficou claro nesse primeiro momento, fique tranquila, pois como eu disse, vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Passando para essa outra guia, Minha Empresa, é aqui que você deve preencher os dados da sua empresa ou marca. Todos os campos são opcionais, porém o mínimo que você deve preencher é o nome fantasia e o e-mail de contato, para que essas informações sejam incluídas nos orçamentos e relatórios que você irá gerar. Por último, a guia Meus Dados é mais informativa e mostra os valores calculados, como por exemplo o valor da sua hora de trabalho e média de despesas mensais. Além da opção de alteração de senha também está disponível por aqui. Isso finaliza a etapa de configurações. Quando você terminar de verificar e preencher as configurações, a minha sugestão é que, para inserir suas demais informações no sistema, você siga a mesma ordem das seções do menu principal. Primeiro, seus fornecedores, onde você já irá resolver 3 questões de uma vez: os fornecedores, os materiais e as embalagens. Depois, suas peças. Se você já era usuário profissional ou iniciante e já tem suas peças cadastradas, você pode pular essa etapa. Depois, seu estoque, onde você vai registrar as entradas de tudo que você já tem disponível para poder produzir novas peças e atender novos pedidos. Depois, seus clientes, porque você vai precisar de clientes cadastrados para poder abrir novos pedidos. E por último, os pedidos, porque com as informações das sessões anteriores, você já está pronta para começar a administrar suas vendas. Então vamos começar nosso tour sessão a sessão. Você abre a seção de fornecedores clicando no ícone de fornecedores no menu principal. Nessa seção você tem aqui à esquerda sua lista de fornecedores, onde você pode cadastrar novos fornecedores, alterar ou adicionar informações de fornecedores já cadastrados ou excluí-los. Aqui nesse ícone com o sinal de mais, você pode clicar e ver mais informações de cada fornecedor. Isso é um padrão do sistema, funciona da mesma forma em outras seções. À direita, você tem os detalhes do fornecedor, os materiais vendidos por ele e as embalagens vendidas por ele. Nessas duas subseções, você deve informar quais são os produtos vendidos por cada fornecedor, com a quantidade e o preço que você encontra nesse fornecedor. Note que aqui você pode cadastrar várias vezes o mesmo item. Afinal, o mesmo fornecedor pode vender o mesmo produto em formatos diferentes. Por exemplo, ele pode vender um pacote de mini lacinhos de cetim com 100 unidades, por um determinado preço. Ao mesmo tempo, ele pode vender um outro pacote contendo 200 unidades dos mesmos mini lacinhos, só que a um preço diferente. Nesse caso, o material é o mesmo, só o que muda é o formato que o fornecedor vende, ou seja, a quantidade e o preço.
Então o sistema permite que você registre esses diferentes formatos. Assim, mais para frente, quando você comprar materiais desse fornecedor, fica mais fácil de registrar as entradas no estoque selecionando exatamente o produto no formato que você comprou, e sem ter que fazer nenhuma conta de preço proporcional ou coisas chatas desse tipo. Outro ponto a destacar aqui é que, ao incluir um novo item nas listas de materiais ou embalagens vendidas pelo fornecedor, você pode tanto selecionar um item que você já tem no seu cadastro de materiais ou embalagens, ou ainda pode digitar livremente o nome de um novo item, seja material ou embalagem. Aí quando você salvar, o sistema vai confirmar e criar automaticamente para você o registro desse novo item no seu cadastro de materiais ou embalagens, já com o formato e preço vendido por esse fornecedor. Veja um exemplo rápido. Se nós abrirmos aqui o meu cadastro de materiais, nós podemos ver que não existe o material mini lacinho de cetim. Então, se estivermos cadastrando os materiais vendidos por esse fornecedor e quisermos cadastrar o mini lacinho de cetim, não precisamos voltar ao cadastro de materiais, para primeiro incluir o material e depois associá-lo ao fornecedor. Nada disso, o sistema permite fazer isso direto por aqui. Olha só, veja que o mini lacinho não existe ainda na lista. Então digitamos o nome mini lacinho, preenchemos o formato e preço vendidos, digamos 100 unidades, a R$ 5,00, e pressionamos o botão salvar. Aqui o sistema pergunta se desejamos incluir o material como um novo material, e confirmando, é isso que ele faz. Agora, somente para mostrar, vamos abrir novamente o cadastro de materiais. Podemos ver que o material mini lacinho agora faz parte da sua lista de materiais. Aqui, atenção! Vale a pena explicar o significado desse formato e preço do cadastro de materiais em relação ao formato e preço do material na lista de produtos vendidos pelo fornecedor. A diferença é que, enquanto cada fornecedor, lá na seção de fornecedores, tem o formato e preço pelos quais ele vende o material para você, aqui no cadastro de materiais, esse é o custo que você repassa aos seus clientes na venda das peças que levam esse material na confecção. Em outras palavras, aqui você tem o valor pelo qual você revende o material, embutido em uma peça artesanal que você produziu, é claro. Então, cabe a você, dono da sua própria produção, definir qual o valor que você repassa ao cliente no preço de venda das suas peças por cada material, considerando de quais fornecedores você compra cada material e o preço que você paga para cada um deles. Por exemplo, você pode assumir aqui sempre o melhor preço entre todos os seus fornecedores, se quiser considerar que você quase sempre vai comprar esse material desse fornecedor, que vende por esse melhor preço. Outra opção é fazer uma média entre os preços que você paga, se nem sempre você consegue comprar pelo melhor preço. Enfim, quem define isso é você, e o sistema te dá essa liberdade. Uma vez que você definiu o custo a repassar, é só informá-lo aqui. Voltando ao nosso exemplo, note também que o sistema assumiu aqui o mesmo formato e preço que você cadastrou como sendo praticado pelo fornecedor. Isso aconteceu porque o material ainda não existia e por isso não tinha um valor de repasse definido. Mas agora que ele já existe e tem esse valor de repasse já definido, ele não mudará mais sozinho. Somente você pode alterá-lo aqui no seu cadastro de materiais. E é esse valor de repasse que irá compor o custo com materiais no preço de venda das suas peças. Bom, voltando ao cadastro de fornecedores. Aqui, na subseção de embalagens vendidas pelo fornecedor, funciona exatamente da mesma forma, só que em relação ao seu cadastro de embalagens. E aqui embaixo, você tem uma terceira subseção que mostra as últimas compras que você realizou naquele fornecedor. Essa subseção é apenas informativa, para você poder, convenientemente, ter essa informação caso esteja nessa tela. O cadastro de peças funciona da mesma forma que você já conhece. Você abre a seção de peças, clicando aqui no botão Peças do menu principal. Você tem sua lista de peças aqui à esquerda, onde você pode incluir novas peças, alterar, excluir e clonar peças já cadastradas. Como sempre, à direita você tem os detalhes da peça selecionada, como os materiais que compõem cada unidade confeccionada daquela peça,
e os canais de venda pelos quais você a vende, cada um na sua respectiva subseção. Uma coisa que mudou nessa nova versão do sistema é que não existe mais a seção embalagens da peça. A partir de agora, você deve cadastrar as suas despesas com embalagens como despesas fixas mensais. Assim, o sistema vai embutir esse seu gasto médio mensal com embalagens ao preço final de venda como parte das despesas rateadas. Aqui é importante ressaltar também, para não haver confusões, a diferença entre embalagem de transporte e embalagem de composição da peça. Embalagem de transporte é, por exemplo, aquela caixa de papelão na qual você vai colocar diversos produtos para despachar via correio ou transportadora para o seu cliente. É desse tipo de embalagem que estamos falando aqui, que você deve cadastrar como despesa mensal. Já as embalagens de composição são, por exemplo, aqueles saquinhos transparentes ou caixinhas que embalam uma única peça, ou poucas peças, mas sempre uma quantidade pequena e fixa. Estas já são parte da composição da própria peça artesanal, e por isso devem ser tratadas como materiais. Por último, nessa seção, nós temos a subseção de valores finais da peça, onde você tem o preço final de venda sugerido e decomposto, o seu preço fixado, os gráficos para análise da composição do preço e a pesquisa automática de preços. Você acessa seu controle de estoque clicando na opção Estoque aqui no menu principal. Como sempre, você tem a sua lista principal, nesse caso a sua lista de itens de estoque, aqui do lado esquerdo. Mas aqui no estoque as coisas são um pouquinho diferentes. Para começar, a sua lista de itens é subdividida em 3, cada uma em uma guia diferente: materiais, embalagens e peças. Além disso, nessa lista de itens, você não pode alterar a lista em si, incluindo ou excluindo novos itens, ou alterando o nome de itens já existentes, como nas outras seções que você já conhece. Aqui, na verdade, você altera apenas a quantidade existente em estoque de cada item, ou seja, o saldo do item em estoque. Então, com esse botão aqui de inclusão, na verdade, o que você irá criar é uma nova movimentação de estoque. Seja ela de um material que você comprou, uma embalagem que você comprou, ou de uma peça que você produziu. Se a movimentação for de entrada, o saldo daquele item aumenta. Se for de saída, o saldo diminui. Voltando à parte que segue o padrão de sempre, aqui à esquerda você tem os detalhes do item de estoque selecionado. Primeiro a subseção Fornecedores do material, que mostra quais opções de fornecedores você vai ter ao selecionar um material para uma movimentação de entrada. Você pode incluir, excluir e alterar a lista de fornecedores do material por aqui mesmo se quiser. Qualquer alteração que fizer aqui vai refletir também na seção de fornecedores e vice-versa. São apenas opções diferentes para realizar a mesma tarefa para a sua conveniência. Você tem também aqui uma lista de todos os pedidos que estão atualmente em aberto e que incluem esse item de estoque, com as informações do pedido, a data em que você vai precisar postá-lo e a quantidade necessária desse item para cada pedido. Assim você consegue visualizar ao mesmo tempo o seu saldo em estoque, quanto você vai precisar para atender aos seus pedidos em aberto, tendo uma noção do quanto precisa comprar de cada item. Por fim, temos aqui o histórico de movimentação do item selecionado, que mostra todas as entradas e saídas daquele item do estoque. Somando as quantidades de cada movimentação, você tem o saldo de estoque do item. Vamos ver um exemplo de movimentação de estoque? A nossa fita banana, por exemplo, aqui está zerada no nosso estoque, o que significa que nós não temos nada desse material no estoque. Digamos que tenhamos acabado de voltar da loja onde compramos um rolo de 3 metros de fita banana. Devemos então fazer a movimentação de entrada desse material no estoque. Para isso, nós podemos tanto utilizar esse botão de inclusão aqui em cima, quanto esse botão de alteração aqui no próprio registro do material que estamos incluindo. Mas antes de começar a movimentar o estoque, vamos ver se temos esse produto que acabamos de comprar como um item de estoque. Olhando aqui na sua lista de itens do estoque, sim, nós temos a fita banana. Mas olhando aqui nos fornecedores de fita banana, nós podemos perceber que o único formato que temos cadastrado desse produto é esse da Calunga, que vem em rolos de 1,5 m,
a R$ 4,00. Como eu mencionei, no nosso exemplo nós compramos um rolo de 3 metros, pelo qual pagamos R$ 5,80. E é esse item que queremos dar entrada no estoque. Então, nesse caso, temos que adicionar um novo item à subseção fornecedores do material. Clicamos aqui em adicionar fornecedor à lista. Selecionamos o fornecedor onde compramos, que aqui por sinal pode ser um fornecedor ainda não cadastrado, que o sistema o cadastrará automaticamente para você. Selecionamos também a quantidade que compramos, 3 metros, e o preço que pagamos, R$ 5,80. Salvando esse registro aqui, a fita banana agora passa a ser um dos materiais vendidos por esse fornecedor, o que podemos constatar lá na seção de fornecedores. Veja só. Agora voltando à nossa movimentação de estoque, onde queremos registrar a entrada do rolo de 3 metros de fita banana. Vamos por esse botão aqui no nosso primeiro exemplo. Ao clicar nele, abre-se essa janela de nova movimentação de estoque. A data da movimentação aparece com a data atual já preenchida como padrão, mas você pode alterar para a data que quiser. Para o propósito do nosso exemplo, eu vou deixar a data de hoje mesmo. A direção da movimentação indica se é uma entrada ou saída do estoque. Então, no nosso caso, é uma entrada. O motivo, no nosso caso, é uma compra de material. Mas se caso precisássemos apenas fazer um ajuste no saldo do material, sem que isso implicasse em uma compra com dinheiro saindo como despesa da empresa, poderíamos escolher ajuste de saldo como motivo. Selecione o tipo do item, que nesse nosso caso é material. Agora você deve escolher o material em si, através dessa lista de seleção aqui, que já mostra todos os materiais disponíveis em todas as suas variações de formato e preço de cada fornecedor. Selecionamos a fita banana da Calunga, com 3 metros. Por último, informamos a quantidade de pacotes de 3 metros que estamos armazenando no estoque. Clicamos no botão salvar e pronto. Veja aqui o saldo em estoque da fita banana agora, 3 metros. E mais, veja aqui nas últimas movimentações do material que temos essa entrada, no dia de hoje, de 3 metros de fita banana. Então, olhando aqui nessa subseção, você sempre sabe exatamente de onde veio o material que você tem em estoque. Agora, no caso de saídas de estoque, funciona de maneira similar, mas com um detalhe. Você dificilmente vai ter que registrar manualmente saídas do seu estoque. Enquanto no caso das entradas de estoque, você tem que efetuar as movimentações quando compra materiais e embalagens ou quando produz novas peças, no caso das saídas de estoque, o sistema faz isso automaticamente para você nas seguintes situações. Primeira situação em que o sistema lança automaticamente as suas saídas de estoque. Quando um pedido é enviado, todas as suas peças e embalagens de transporte que fazem parte daquele pedido são automaticamente baixadas do seu estoque, com a atualização do saldo e com as respectivas movimentações de saída devidamente criadas. Aliás, se você não tiver saldo suficiente dessas peças no seu estoque, o sistema nem vai deixar você enviar o seu pedido. Antes de enviar o pedido, você precisa se certificar que tem saldo suficiente de todas as peças no estoque. Ou seja, todas as peças que você produzir para clientes devem sempre entrar no estoque antes de serem despachadas como parte de um pedido. Isso é importante para não perder o controle do destino de todos os bens da sua empresa, sejam eles materiais, embalagens ou peças produzidas. Segunda situação em que o sistema lança automaticamente suas saídas de estoque. Quando uma peça é produzida e incluída no estoque, todos os materiais que vão na fabricação dessa peça serão automaticamente baixados do estoque. Também com atualização de saldo e com as respectivas movimentações de saída devidamente criadas. Da mesma forma que ocorre no envio do pedido, aqui nesse caso o sistema também não permitirá a inclusão das peças no estoque caso não haja saldo suficiente dos materiais. Ou seja, você sempre, isso é muito importante, você sempre deve dar entrada no estoque quando comprar materiais novos, mesmo que esses materiais sejam usados imediatamente na sua produção, sem ser armazenados de fato. Mesmo assim, mesmo nessa situação, você deve efetuar as devidas movimentações de entrada no estoque,
para que quando você for registrar a entrada de peças prontas recém-produzidas, o sistema possa efetuar esse controle automático e baixar seus materiais do estoque, registrando com precisão a destinação de cada um dos seus materiais. Vamos ver um exemplo? Vamos abrir a guia de peças na seção de estoque. Podemos ver que a peça marcador de livro não possui nenhum saldo em estoque. Digamos então que você produziu 10 marcadores de livro. Vamos efetuar a entrada dessas 10 peças no estoque. Clicamos aqui no botão de movimentação desse item específico para abrir a janela de nova movimentação de estoque, da mesma forma que no nosso exemplo anterior. Repare que ele já preencheu a data com a data de hoje e escolheu a peça para nós, já que clicamos no botão de movimentação específico dessa peça. Além disso, ele assumiu que trata-se de uma movimentação de entrada por motivo de produção, já que este será o motivo mais comum de uma movimentação de entrada de peça no estoque. Então você só precisa informar, na verdade, a quantidade. Veja só que fácil. Entretanto, você vai notar algo diferente dessa vez. Primeiro que o botão de confirmação da movimentação está desabilitado. Segundo que essa espécie de gaveta se abriu aqui ao lado. É nessa gaveta que a lista de materiais dessa peça será exibida. Veja só. Vamos preencher aqui a quantidade dos 10 marcadores de livros que você produziu. Ao pressionar Tab para sair do campo ou Enter confirmando a quantidade, a lista de materiais com as respectivas quantidades disponíveis em estoque e quantidades necessárias para produzir as 10 peças são exibidas. E observe que cada linha da lista vem com uma situação, dizendo que está ok para baixar. Isso significa que existe saldo em estoque de todos os materiais necessários, e por isso você pode prosseguir com a movimentação de entrada das peças. Repare que agora o botão de confirmação foi habilitado, e você só precisa pressioná-lo para concluir a operação. Mas antes de prosseguir, veja o que aconteceria se acaso quiséssemos dar entrada em 20 marcadores de livro ao invés de 10. Note que, desta vez, 2 dos materiais não possuem saldo suficiente. Por isso eles estão destacados em vermelho, e o botão para confirmar a operação está desabilitado. O que você precisa fazer nesse caso é, antes de proceder com a entrada desses 20 marcadores de livro, cancelar essa operação e efetuar as devidas movimentações de entrada dos materiais que não têm saldo suficiente, da mesma forma que vimos no nosso exemplo anterior com a fita banana. No caso aqui, você precisa de 2 unidades de mini terço e 2,5 metros de fita de cetim 10 mm, como você pode ver nessa lista. Essa situação de não possuir saldo em estoque para efetuar entradas de peças que você já produziu, na realidade nunca deverá acontecer, desde que você sempre efetue as devidas entradas no estoque quando comprar novos materiais. Por isso é tão importante sempre lembrar de registrar tudo certinho no Calculart. Mas se esquecer na hora, o sistema vai te lembrar mais cedo ou mais tarde, e então você pode efetuar as devidas correções. Assim o Calculart ajuda você a não deixar nada para trás. Outra utilidade dessa funcionalidade de checagem de saldo é consultar quanto de quais materiais exatamente você precisa comprar para atender a um determinado pedido. Digamos que você tenha recebido uma encomenda de 30 marcadores de livro. Você pode abrir a seção de estoque na guia Peças, simular uma movimentação de entrada no estoque de 30 marcadores de livro assim. Essa lista vai te mostrar os materiais que você já tem em estoque e aqueles que você ainda precisa comprar, com as quantidades exatas. Você abre o seu cadastro de clientes clicando aqui no botão Clientes do menu principal. Você tem sua lista de clientes aqui à esquerda, onde você pode incluir novos clientes, alterar ou excluir clientes já cadastrados. Como sempre, à direita você tem os detalhes do cliente selecionado, nesse caso com o histórico de pedidos e orçamentos daquele cliente. Ao incluir um novo cliente, vale a pena mencionar que as únicas informações obrigatórias são o nome e o gênero, masculino ou feminino. Os demais campos você pode usar conforme a sua conveniência, mas lembrando que ter os contatos e o endereço dos clientes é sempre bastante importante.
Para acessar seu controle de pedidos, basta clicar no botão Pedidos aqui em cima no menu principal. Como sempre, a sua lista principal, nesse caso sua lista de pedidos, se encontra aqui do lado esquerdo. Por aqui você pode criar um novo pedido, alterar, excluir ou visualizar mais detalhes de um pedido. Do lado direito, também de acordo com o padrão, temos os detalhes do pedido, com a subseção de itens do pedido, que mostra a lista de peças do pedido selecionado, e a subseção de embalagens do pedido, que mostra as embalagens de transporte utilizadas na postagem do pedido para o cliente. Aqui, ao lado do botão Novo Pedido, você tem a opção de gerar orçamento para pedidos que ainda estejam na fase de orçamento, além das opções para cancelar pedidos e registrar conflitos, que são aqueles problemas fora do normal, que tiram o pedido do seu fluxo normal, como extravios, danos no transporte e outros acidentes de percurso. O ciclo de vida normal de um pedido no Calculart tem 7 fases ou status. A primeira fase é orçamento, que é desde o momento em que o pedido é criado no sistema, passando pela solicitação de informações do cliente como endereço de entrega, data limite de entrega e opções de frete, até o envio do orçamento final ao cliente e o registro da sua aprovação. A segunda fase é aprovado. Vai desde a aprovação do orçamento por parte do cliente até o momento em que ele efetua o pagamento. A terceira fase é pago. Nessa fase, o cliente já efetuou o pagamento, porém você ainda não iniciou a produção do pedido. Ou seja, o pedido está aguardando o início da produção. A quarta fase é em produção. Como o próprio nome diz, nessa fase as peças do pedido estão sendo produzidas por você. A quinta fase é enviado. Nessa fase você já terminou a produção, embalou tudo direitinho nas embalagens de transporte e despachou para o cliente. Mas o cliente ainda não confirmou o recebimento. A sexta fase é recebido, que se inicia assim que o cliente confirma o recebimento do pedido. E, finalmente, a sétima e última fase, finalizado. Aqui o pedido foi concluído com sucesso e está agora fechado. Vamos ver um exemplo de pedido passando por todo o ciclo de vida? Então, vamos clicar aqui em Novo Pedido. Isso mostra a janela de Novo Pedido, que deve ser preenchida em 2 passos. No primeiro passo, vamos preencher o título, escolher o cliente, o canal de venda e alguma observação se você tiver. No nosso caso não temos, mas esse campo é livre para anotações que você precise fazer em relação a este pedido. Aqui embaixo, vamos selecionar os itens do pedido, ou seja, as peças que fazem parte do pedido. No nosso exemplo, o pedido possui apenas um produto, o kit Plaquinhas Divertidas, com 10 unidades. Então gravamos o item e passamos para o segundo passo. O segundo passo do cadastramento de um pedido é a definição do seu status atual. Aqui em cima você vê a barra de progresso com a sequência de fases do ciclo de vida do pedido. Destacado com o círculo maior em rosa está o status ou fase atual do pedido. A cada fase do pedido existem algumas informações que devem ser obrigatoriamente preenchidas. Aqui, por exemplo, na fase de orçamento, você deve obrigatoriamente preencher a data de envio do orçamento e a data de validade do orçamento. Caso você precise cadastrar um pedido tardiamente, ou seja, um pedido que já está em uma fase avançada, não tem problema. Você pode ir preenchendo as informações que são solicitadas na tela de cada fase e ir pressionando o botão para promover o pedido para a próxima fase. Mas no nosso exemplo, vamos com calma, por partes. Então nosso novo pedido ainda está em fase de orçamento, e nós vamos gravá-lo dessa forma. Digamos que nós já saibamos o endereço do cliente. Preenchemos o endereço então.
Se quiser buscar o endereço pré-cadastrado no cadastro do cliente, é só usar esse botão. E se você digitou um novo endereço aqui e se quiser assumir esse endereço como o novo endereço desse cliente para futuros pedidos, é só clicar nesse botão. Mas depois de utilizar um desses botões, não se esqueça de pressionar OK para confirmar o endereço. Pronto, já podemos gravar o pedido. Mas antes, note que nós ainda não temos algumas informações importantes para completar o orçamento definitivo. A data limite de entrega, ou seja, quando o cliente precisa receber os produtos, e a forma de envio, que precisamos para poder determinar o prazo de transporte e o custo de frete. Muito bem, então vamos gravar o pedido. Aqui está o pedido recém-incluído, devidamente registrado como um pedido em fase de orçamento. Nosso próximo passo é gerar o orçamento para passar ao cliente os valores dos itens solicitados e pedir a ele que nos diga aquelas informações que faltam para concluir o orçamento final. Esse orçamento em que faltam informações é chamado de orçamento preliminar. Você gera o orçamento preliminar bem aqui em cima. Então nos certificamos de que o pedido certo está selecionado e clicamos em gerar orçamento. Esse é o orçamento preliminar, que você vai enviar para o cliente. Note que fica claro que é um orçamento preliminar. Aqui ele lista e informa o valor dos itens que o cliente solicitou no pedido. E destaca a necessidade do cliente lhe enviar de volta uma resposta contendo as informações que ainda faltam ser preenchidas no orçamento final. Antes de imprimir ou gerar um PDF para envio, você deve revisar o texto contendo as opções de frete e alterar conforme as opções que você quer oferecer para esse cliente. Lembra daquele campinho texto padrão de frete que eu te mostrei lá nas configurações? Então, é aqui que ele entra. O texto que você definir lá é o texto que você sempre recebe pronto aqui na geração do orçamento. Então você deve calcular os prazos e valores de cada opção de acordo com o endereço de entrega do cliente e completar o texto assim. Pronto! Agora basta clicar no botão para imprimir o orçamento, sendo que ao imprimir você tem a opção de gerar um PDF para eventual envio por e-mail. Digamos que depois de algum tempo você tenha recebido uma resposta do cliente com as informações que faltavam. Então você volta ao seu controle de pedidos e clica no botão Editar do referido pedido para abri-lo para alterações e preencher as novas informações. Preenchemos a data limite de entrega com a data que o cliente nos passou. No nosso caso, digamos que seja 20/12. Os dados de frete, de acordo com a opção de frete que ele escolheu, e gravamos novamente o pedido. Repare que o sistema calcula e apresenta para você, baseado no prazo de envio e data em que o cliente precisa receber, a data limite de envio, ou seja, de qual dia não pode passar o envio desse pedido, e quantos dias faltam para essa data. Ele também calcula e mostra o tempo necessário para produzir as peças do pedido, que você ainda não tem em estoque. Assim, você consegue ter uma ideia do quão apertado ou folgado é o prazo que você tem para aprontar esse pedido. Agora vamos gerar o orçamento final para a aprovação do cliente. Aqui está. Como as informações estão agora completas, o orçamento é definitivo e tem, inclusive, uma data de validade. Basta então imprimir para um arquivo em PDF e enviar ao cliente. Depois de algum tempo, quando ele aprovar o orçamento, você volta e abre o pedido novamente para alteração. Clica no botão Orçamento aprovado, seleciona a data em que o cliente aprovou e grava o pedido novamente. Veja que a nova situação do pedido é agora aprovado. Quando o cliente efetuar o pagamento, você volta e abre o pedido novamente para alteração. Clica no botão Pedido Pago
seleciona a forma de pagamento e a data de pagamento e grava o pedido novamente. Veja que a nova situação do pedido é agora pago. Quando você iniciar a produção do pedido, você volta e abre o pedido novamente para alteração. Clique em Pedido em Produção, informa a data em que iniciou a produção do pedido e imediatamente visualiza a data prevista de envio que o sistema calcula baseado no tempo necessário para produzir os itens do pedido. Então você grava o pedido novamente. Veja que a nova situação do pedido é agora em produção. Quando você terminar de produzir tudo, você volta e abre o pedido novamente para alteração. Clique em Pedido enviado. E aqui acontece algo muito importante no processo de controle de pedidos no Calculart. Quando você indica para o sistema que está enviando um pedido ao cliente, ele espera que todas as peças que estão sendo enviadas como parte desse pedido estejam devidamente registradas no seu estoque. Você deve se lembrar quando eu disse, na parte do vídeo que explanava sobre a seção de estoque, que todas as peças que você produz devem ser registradas como entradas no seu estoque, para que o saldo das suas peças sempre reflitam a realidade. Pois é aqui, ao marcar o pedido como enviado, que o Calculart irá processar automaticamente a retirada do estoque das peças que são parte desse pedido, criando as movimentações de saída e atualizando o saldo de cada uma delas no estoque. Por isso, caso o saldo em estoque de alguma dessas peças seja menor do que a quantidade dela incluída nesse pedido, não será permitido que você registre o envio desse pedido, já que isso significa que houve um erro na atualização do seu estoque dessa peça. Portanto, nesse momento, quando esse bloqueio acontece e essa mensagem é exibida, você precisa revisar o seu saldo em estoque das peças incluídas nesse pedido e se certificar de que você registrou todas as unidades que você produziu. Então, voltando ao nosso exemplo, como a mensagem diz que o nosso saldo em estoque é insuficiente, nós precisamos ir até o nosso controle de estoque para corrigir esse problema. Mas antes, vamos nos atentar aqui para as quantidades necessárias de cada peça. Então saímos daqui, cancelando a alteração ou gravando caso tenha alguma alteração a ser salva, voltamos à seção de estoque, na guia de peças e procuramos pela peça em questão. Aqui podemos ver que, realmente, o saldo de unidades desta peça que temos armazenado no estoque é menor que a quantidade que queremos enviar no pedido. Isso indica o nosso erro, onde provavelmente nós não registramos todas as unidades dessa peça que produzimos até o momento. Então, como no nosso exemplo fictício, nós produzimos a quantidade exata para atender esse pedido, devemos corrigir o nosso erro, efetuando a movimentação de entrada das peças que produzimos. Assim, pronto! O Calculart acabou de garantir que um erro cometido na atualização do nosso saldo de estoque fosse corrigido, minimizando a possibilidade de inconsistências de informações no futuro. Agora que o nosso saldo de peças é suficiente, podemos retornar e atualizar nosso pedido. Abrimos nosso pedido para alteração e clicamos em Pedido enviado. Preenchemos a data de envio e, se disponível, o código do objeto postado. Nessa etapa, devemos preencher também a lista de embalagens de transporte que utilizamos para enviar o pedido para o cliente. Então gravamos o pedido. Veja que a nova situação do pedido é agora enviado. Quando o cliente confirmar o recebimento do pedido, você volta
e abre o pedido novamente para alteração. Clica no botão Pedido Recebido, seleciona a data do recebimento e grava o pedido novamente. Veja que a nova situação do pedido é agora recebido. Agora, como último passo para concluir esse pedido com sucesso, devemos finalizar o pedido. Para isso, bastando clicar no botão Finalizar pedido, informar a data de finalização e gravar o pedido. Veja que a nova situação é agora finalizado. Com isso se encerra o ciclo de vida normal de um pedido no Calcularte.